Oi, galera! Hoje vamos falar sobre a SVO2. Vamos falar qual a diferença entre SVO2 e SCVO2, abordar algumas definições, valores de normalidade, como ela é medida e destrinchar tanto os fatores que aumentam quanto os fatores que diminuem a SVO2. Vamos começar? Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no sininho antes, que isso nos ajuda muito a divulgar esse conteúdo. Bem, a SVO2 nada mais é do que uma medida feita lá na artéria pulmonar, é a saturação venosa mista. E essa saturação venosa mista, ela é diferente da SCVO2, que provavelmente vocês estão mais familiarizados, porque é aquela medida feita no catéter venoso central, geralmente na veia jugular interna. Já a SVO2 é aquela que eu falei na artéria pulmonar. A grande diferença é que o sangue proveniente do catéter venoso central, ele ainda não recebeu o sangue proveniente das coronárias, então ele tem um valor aproximadamente de 70% menor do que o valor da SVO2. A SVO2, ela corresponde a uma medida global de oxigênio. O seu valor é de 65% a 75%. Isso porque ela guarda uma íntima relação com a taxa de extração de oxigênio. Em média, os tecidos extraem cerca de 25% do oxigênio que chega. Por isso que a gente vai gravar, então, esse valor da SVO2 como 75%, que é a quantidade de oxigênio que chega lá na artéria pulmonar. E ele representa bem o equilíbrio entre a oferta de oxigênio, que é a DO2, e o consumo de oxigênio, que é a VO2. Agora, como a gente consegue ter essa medida? É através do catéter de Swan-Ganz. O catéter de Swan-Ganz é um dispositivo invasivo que consegue medir diversas variáveis, dentre elas o débito cardíaco, a pressão da artéria pulmonar, a pressão de oclusão da artéria pulmonar, e eu posso fazer medidas ou seriadas ou contínuas da SVO2. Além disso, eu posso estar calculando essa SVO2 através da equação de Fick. Na verdade, não é bem a equação de Fick, é um rearranjo dessa equação para que a gente possa ver como se calcula a SVO2. Eu vou deixar aqui a fórmula escrita para vocês. A SVO2 ela é igual a SaO2, que é a saturação de oxigênio, menos o consumo de oxigênio, dividido pelo produto do débito cardíaco com 1,36, uma constante, vezes a hemoglobina, a concentração de hemoglobina, vezes 100. Esse 1,36 é a quantidade de oxigênio carreado pela hemoglobina. Valores normais da SVO2 não indicam oxigenação tecidual adequada, uma vez que ela é uma medida global e não regional de cada tecido. Ela é bastante útil na nossa prática clínica, pois na medida em que a saturação de hemoglobina arterial, o consumo de oxigênio e a concentração de hemoglobina permanecem estáveis, ela vai se tornar uma medida indireta do débito cardíaco. Em geral, as situações onde ocorre uma diminuição do débito cardíaco, eu tenho uma diminuição da SVO2. E as situações onde ocorre um aumento do débito cardíaco, eu vou ter um aumento da SVO2. Agora, vamos focar as situações onde ocorre diminuição da SVO2. Sempre que eu tenho uma diminuição da SVO2, ou seja, esses valores vão para menos que 65%, eu tenho um desequilíbrio na relação DO2-VO2, que é o de oferta e consumo. E isso pode ser observado porque ocorre um aumento da taxa de excreção de oxigênio para valores acima de 25%, o que faz com que essa SVO2 diminua. E isso pode ser decorrente ou de uma queda da oferta de oxigênio ou de um aumento do consumo de oxigênio. Com relação à queda da oferta de oxigênio, a gente já lembra daquela fórmula de como calcula o DO2 e a gente lembra que ela envolve tanto o débito cardíaco, então se eu tenho um baixo débito cardíaco,
eu vou ter uma alteração na oferta de oxigênio. Se eu tenho um paciente com anemia, eu vou ter uma alteração também. E se eu tenho um paciente com hipóxia, eu também vou ter uma queda na oferta e, consequentemente, uma queda na SVO2. Com relação ao aumento do consumo de oxigênio, a gente pode notar isso em todas as situações que aumentam a demanda metabólica daquele organismo. Para ficar claro, a gente tem que lembrar o valor da extração de oxigênio, que normalmente é 25%, mas que nessas situações eles se tornam maiores. Falando agora dos fatores que aumentam a SVO2, ou seja, tornam ela maior do que 75%, eu vou ter situações de hiperfluxo. Quais são elas? Qualquer situação onde ocorra um aumento na relação entre oferta e consumo, ou qualquer situação onde ocorra uma queda da taxa de extração de oxigênio. Essas situações envolvem tanto casos de sepse, cirrose, pancreatite ou um paciente politrauma, que por algum motivo não está conseguindo extrair oxigênio suficiente e o oxigênio às vezes está na circulação, mas ele não tem essa capacidade, fazendo com que o oxigênio retorne na artéria pulmonar com um valor mais alto, porque ele não foi extraído pelos tecidos. Para finalizar, eu quero fazer um resumo rápido sobre a interpretação dos valores da saturação venosa mista. Quando você tem um valor maior que 75%, você vai ter uma extração normal. Então, a sua oferta de oxigênio ela é maior que a demanda de oxigênio. Já quando você tem valores entre 50% e 75%, você tem uma extração compensada, ou você tem um aumento do consumo, ou você tem uma diminuição da oferta de oxigênio. Já valores entre 30% e 50%, você já encontra um limite de extração. Então, o paciente ele começa a evoluir com uma acidose lática, isso porque a oferta de oxigênio ela está menor que a demanda de oxigênio. Já valores entre 25% e 30%, você vai ter uma acidose lática severa. E valores menores do que 25% estão correlacionados com morte celular. Era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem ou por aqui ou lá pelo Instagram. Obrigada!